Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui hoje com vocês, vindo trazer um pouquinho mais do esclarecimento da nossa doutrina. Trazemos abraço fraterno da nossa casa espírita, Seara do Amor, lá do Balneário do Estreito. O nosso tema da noite de hoje, ele está no capítulo 23 do nosso Evangelho, itens 7 e 8. Esse capítulo tem o título de Moral Estranha. Por que moral estranha? Porque tem certas frases e certas palavras colocadas ali que nós precisamos ler, buscar compreender, pesquisar até, porque são frases e palavras que foram ditas lá na época que Jesus veio trazer o ensinamento para nós e que hoje tem um outro esclarecimento, tem uma outra posição essas palavras. Por isso, nessa mensagem que Lucas passa para nós, nesses itens, nós precisamos ter muita atenção quando nós vamos lá buscar compreender. E nesses itens 7 e 8, também tem o título de Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. É muito importante nós irmos buscar entender o significado dessa frase. E Lucas passa para nós com muita propriedade que nós temos que ir buscar o conhecimento espiritual. Todos nós. Porque a única certeza que nós temos nessa existência é que todos nós vamos desencarnar. Todos nós vamos morrer. A nossa roupagem física, ela vai ficar aqui, nesse mundo físico. O que é que vai seguir a caminhada? O nosso espírito. Todos nós somos espíritos imortais. E todos esses ensinamentos, a nossa doutrina espírita passa para nós dentro das nossas obras básicas. Por isso o convite para nós irmos lá ler, começar a entender um pouquinho e fazer o que é de mais difícil, praticar. Né, Rita? A prática. A prática é o mais difícil, porque ler é fácil, compreender é só nós puxar um pouquinho do nosso raciocínio. Mas a prática é difícil. Por isso que nós ainda estamos aqui, nesse mundo de expiações e provas. Por que expiações? Estamos vindo resgatar algo que deixamos de fazer em existências passadas. Provações. Cada um de nós se comprometeu em algo, em alguma prova, para nós termos a chance de nos elevarmos um pouquinho mais na nossa evolução. Porque a finalidade da nossa existência, quando Deus nos criou, é para sermos um dia espíritos puros. Todos nós, um dia, vamos ser espíritos puros. Esse é o objetivo da nossa criação. E Deus colocou em nós as suas leis. Onde elas estão? Na nossa consciência. E essas leis, quando nós deixamos de cumpri-las, nós vamos precisar vir reencarnar novamente para nós podermos colocar no caminho certo as suas leis. E essas leis, elas regem todo o universo. Onde nós formos habitar, nesse imenso universo,
nesses mundos existentes no universo, lá estarão as leis divinas. Então, nessa nossa existência, Lucas, nesse item aqui, chama a nossa atenção. Vamos dar prioridade também, não só à materialidade, porque nós precisamos da materialidade, mas nós temos que dar prioridade a nós irmos buscar o conhecimento espiritual. Onde nós somos colocados nessa existência? Ali no lar. Nós não fomos colocados lá no vizinho. Nós somos colocados ali naquela equipe familiar que todos nós precisamos estar ali. Então, o lar é o centro das nossas atividades aqui nesse mundo. Ali tudo começa. Ali nós recebemos aquele carinho, aquela boa-vinda dos nossos pais. Primeiro, Deus nos deu a oportunidade. Depois, os nossos pais biológicos. Então, ali, no nosso lar, nós recebemos a oportunidade de estarmos ali, iniciando os nossos resgates. Porque ali estão as nossas afinidades. A doutrina espírita explica muito bem para todos nós. Por isso, o convite de Lucas, vamos buscar o conhecimento. Vamos nos entender. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? E para onde eu vou? Já nos perguntamos isso? E o nosso desencarne? Já nos perguntamos como é que nós vamos morrer? Então, essa frase, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, nos chamando a atenção para esse determinismo, para essa causa real que todos nós temos, que é a causa mais real que temos na nossa existência, que é a nossa morte. Ninguém vai ficar aqui. Ninguém. Todos nós vamos partir. E essa nossa partida, nós vamos ter que entender o eu espírito. Eu já tenho um pouquinho de conhecimento? Se eu já tenho, eu não estou morto aqui no mundo físico. Eu já tenho um pouquinho de conhecimento. E nem vou ser morto no mundo espiritual, porque eu vou levar comigo esse conhecimento. Então, nesse mesmo parágrafo, nesse primeiro parágrafo que nós temos aqui, nesse item, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, está lá assim. Ele disse a um outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permita-me antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas, por vós, ide e anunciai o reino de Deus. Ide, vós, e anunciai o reino de Deus. O que é que ele quis dizer com isso? Que todo conhecimento que nós adquirirmos, que nós passe adiante, que não fique só para nós, principalmente no nosso lar, lá na nossa equipe familiar. E nessa nossa equipe familiar, lá no nosso lar, nós sabemos que tudo ali é provisório, tudo ali é empréstimo divino. Nós não vamos levar nada daqui, nada. O nosso espírito irá levar as nossas experiências, somente isso. Então, essa nossa busca diária, de nós irmos buscar o que nós necessitamos pro espírito, nós também podemos, junto, buscar o conhecimento espiritual.
Nós vivemos num mundo onde a materialidade, ela impera em tudo. Nós precisamos da matéria. Nós precisamos de ter uma moradia, uma vestimenta física. Nós precisamos de um calçado, de um remédio, da nossa alimentação, mas principalmente do conhecimento espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Eu sou um espírito. Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. E quando eu desencarnar, quando eu morrer, essa roupagem física fica aqui. Eu vou levando as minhas experiências. E essas experiências, muitas vezes, nós não vamos utilizá-las em outra encarnação. Às vezes fica ali conosco, porque cada reencarnação nós temos ali um compromisso, um dever. Que dever é esse? Buscar aquilo que nós ainda não compreendemos. Buscar aquilo que nós deixamos de cumprir diante das leis divinas. Mas nós já passamos por uma etapa. Nós temos 5 degraus para subir, para um dia nós chegarmos no mundo celestial. De baixo para cima. Nós já passamos lá pelo mundo primitivo. Todos nós que aqui estamos, nós já passamos pelo mundo primitivo. Então nós já passamos por esse degrau. Evoluímos um pouquinho. Mas lá no mundo primitivo, a nossa imperfeição era geral. Nós matávamos, nós roubávamos, nós degladiávamos, mas nós conseguimos superar. Nós evoluímos um pouquinho. E estamos aqui no mundo de expiações e provas. Como é que nós estamos? Estamos conseguindo um pouquinho de evolução nesse mundo para nós passarmos para o próximo, que é o mundo de regeneração? Ou nós não estamos nos preocupando com isso? Como é que estão as minhas virtudes? Como é que estão as minhas tarefas? Como é que eu estou? Eu já sou menos orgulhoso? Menos paciente? E a minha humildade, como é que está? Mas tudo isso nós temos que colocar em prática primeiro dentro do nosso lar. Porque é lá o nosso compromisso principal, dentro do nosso lar. Nós podemos fazer algo diferente lá fora, mas se nós não cumprirmos dentro do nosso lar, nada vale. Porque é ali o nosso resgate principal. Ali estão as nossas afinidades. Ali estão os nossos débitos. Ali com eles que nós erramos. Por isso, o nosso compromisso principal. E nos diz Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que toda a humanidade, ela é a nossa principal equipe familiar. Olha só. Por quê? Porque todos nós fomos criados pelo mesmo Pai, Deus. Todos nós. Ele nos criou simples e sem conhecimento algum. Nenhum de nós teve mérito em alguma coisa. Todos nós fomos criados ali iguais. Nós admitimos que aquele nosso irmão pedinte, aquele nosso irmão que matou, aquele nosso irmão que rouba, nós admitimos que ele é nosso irmão? Ou nós fazemos distinções? Não aceitamos. Mas ele é nosso irmão. Um dia ele também vai chegar a ser um espírito puro. Porque esse é o objetivo da criação.
Então, nós estamos aqui no segundo degrau para a nossa evolução, mundo de expiações e provas. Vamos passar para o mundo de regeneração. Se nós conseguirmos aqui um pouquinho de evolução, então aqui ainda nós somos espíritos imperfeitos. No mundo de regeneração, continuaremos a ser espíritos imperfeitos. Só que aí a materialidade ali no mundo de regeneração já não é tão prioritária como é nossa aqui no mundo de expiações e provas. E dali, do mundo de regeneração, nós vamos ter que passar para o mundo ditoso. Lá no mundo ditoso, aí nós vamos ser espíritos bons. Olha só a evolução. Nós vamos ser espíritos bons, mas ainda vamos precisar reencarnar, que nós estamos no quarto. E lá no quinto degrau, nós não vamos mais precisar reencarnar, porque aí nós vamos estar no mundo celestial. Jesus foi um grande exemplo para nós. Ele vive lá no mundo celestial, mas ele veio aqui mostrar para nós o caminho, passo a passo, para nós. Mas ele também passou como nós, de degrau em degrau, a sua evolução. Por isso, ele nos trouxe todo esse ensinamento. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Frase dele. Busque o conhecimento espiritual. Busque para nós não chegarmos na espiritualidade sem saber que lá estamos. Ou aqui. Será que nós já sabemos o que acontece com nós no nosso dia a dia? Por que passamos por certas dificuldades? Que muitos, quando vão passar por certas dificuldades, reclamam. Dizem até que é Deus castigando. Deus não castiga ninguém. Nosso Pai é justo, é bom, maravilhoso. Mas quem é que causa esses sofrimentos? Nós, só nós. Quem que pode sair desse sofrimento? Nós. Podemos ter ajuda? Tranquilo. Podemos dar? Tranquilo. Mas nós temos que saber. Como? Por isso as nossas obras básicas. Por isso Lucas vindo aqui colocar nesse item. Busque se conhecer. Busque saber. Eu posso ir buscar todas as experiências necessárias para esse mundo. Para essa experiência que eu estou tendo aqui nessa existência. Mas quando eu chegar lá na espiritualidade, eu vou ser somente espírito. Porque aqui eu estou, não sou. Lá na espiritualidade eu serei espírito. Vou levar na minha bagagem tudo que aqui eu tiver de experiência. Ah, eu sou engenheiro, um médico, um advogado. Aqui. Lá eu serei somente Maria Aparecida. Então, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Pede para nós, Lucas, que nós não deixamos para depois irmos buscar a nossa fé. Buscar que somos espíritos imortais. Que a nossa caminhada vai seguir adiante. Que um dia nós seremos espíritos puros. E que todos nós que aqui estamos vamos passar por experiências muitas vezes dolorosas. Mas se nós tivermos conhecimento espiritual, nós vamos sair tranquilamente dessas experiências. De um óbito, de uma doença incurável, de um abandono, de situações financeiras que muitas vezes nos levam ao desespero.
Nós estamos num mundo de expiações e provas. Mundo de expiações e provas, porque nós temos que passar por essas provações. Ninguém está passando aqui, nesse mundo material, simplesmente como turista. Tudo aqui para nós é provisório. Tudo. Mas será que nós já nos imaginamos morrendo? Será que nós, não indo buscar o conhecimento espiritual, nós estamos, como diz Lucas aqui, adiando a nossa fé? Simplesmente deixando a vida nos levar. Mas nós já estamos aqui, dentro de uma casa espírita, onde aqui, nessa tribuna, trazemos aquilo que nós compreendemos dentro do estudo, para nós passarmos adiante. Então, o conhecimento espiritual é importantíssimo para todos nós. Como eu disse, todos nós vamos passar por experiências, muitas vezes, dolorosas. Mas elas só vão se tornar dolorosas se nós não compreendermos o eu espírito. O porquê que eu tenho que passar por ali. Porque essas nossas experiências, esses nossos deveres, nós nos comprometemos lá no mundo espiritual, antes de nós aqui chegarmos. Então a nossa bagagem já veio comprometida, passo a passo. Mas nós vamos passar para vocês uma história muito real, porque cabe a nós aqui mostrar o exemplo do que é nós irmos buscar a compreensão, o entendimento. Porque o momento nosso de desencarne vai chegar. Vai chegar. Uns daqui a pouco, outros daqui a uns anos, né? Ainda nessa semana passada, nós tivemos a notícia de uma criança de 2 anos, que desencarnou de mal súbito, com toda a saúde. Desencarnou na creche, por mal súbito. Então nós não sabemos a nossa hora, graças a Deus, né? Misericórdia divina passando para nós isso. Porque já pensaram se nós soubéssemos o nosso momento? Então nós vamos passar para vocês algo que aconteceu conosco, de um jovem, veio conversar conosco na nossa casa, desesperado. Ele estava com a sua avó, já há muitos dias, sem falar, sem se movimentar, no hospital. Estava no leito ali. Não se movimentava mais, não falava mais, enfim. E a família já estava exausta por estar ali, indo dar o atendimento necessário para aquele ser familiar. E esse neto, vendo os pais cansados, se ofereceu a ir passar essa noite lá com a avó. E ele narrando para nós por certa dificuldade, apavorado até, que ele disse, estava lá com a avó, sentado do lado do leito da avó, mas de repente a avó sentou-se e começou a conversar com outros familiares que ele tinha já sabendo que eles tinham desencarnado. A avó sentou-se no leito e ali começou, bem alegre, dizer: fulano, ciclano, ela falava o nome, que bom que vocês estão vindo me receber. E ele disse que ficou assim, vó, aqui não tem ninguém, só estamos nós dois. Mas a avó não ouvia ele. E ele disse que foi começando a ficar apavorado. De repente, a avó citou o nome de um tio que morava numa cidade distante. E ele disse, vó, o tio não está aqui. Ele está longe, mas ele vai vir lhe visitar.
fique tranquila. Mas ela não ouvia esse neto. E ali ela dialogava com ele, feliz da vida, dizendo que ele estava indo ali fazer companhia para ela, indo de volta para casa. Narrou, diz ele que terminou o diálogo, ela voltou a deitar e ficou então imóvel novamente. Diz ele que o pânico veio, porque momentos depois a avó veio a óbito. E ele, quando os parentes todos começaram a chegar pela manhã, ele foi narrando o ocorrido. Diante de toda a família, só quem tinha um pouquinho de conhecimento espiritual era uma tia-avó, irmã da avó. E que quando ela tentava passar para eles alguma coisa sobre a doutrina espírita, sobre o ser espiritual, ninguém aceitava. Diziam que ela estava fora da casinha. E aí se complicou mais ainda, porque aí veio a notícia daquele tio que a avó falou por último, que ele também tinha vindo ao óbito. Por isso que ela estava ali conversando com ele em espírito. E dizem, ele dizendo para nós, aliás, que esse tio, a família falou para eles que a última frase que ele citou antes do desencarne foi: vou lá buscar a minha mãe e fazer companhia a ela de volta para casa. Só que a família achava que esse de volta para casa era aqui no mundo físico. E então, todos ficaram assim, mais desatentos ainda, porque ninguém compreendia aquela situação. Por isso que eu trouxe para vocês essa narrativa na noite de hoje. Porque esse neto estava conversando conosco, apavorado, por ele ter presenciado o ocorrido com a sua avó. Aí nós perguntamos para ele, por que será, né, que você teve que participar desse momento? Diz ele, eu sei. Aí eu disse para ele, como? Eu tenho que ir buscar esse conhecimento que vocês têm aqui. E está lá, estudando conosco. Feliz da vida agora, por estar compreendendo um pouquinho, como nós, um pouquinho. Por isso, a chamada de Lucas. Busque o conhecimento. Entenda um pouquinho, porque não basta ver, como esse neto. Tem que compreender aquela passagem. Que às vezes nós presenciamos certas situações que a gente fica prestando atenção e diz: o que será que está acontecendo ali? Porque o eu espiritual, ele não é muito fácil de nós compreendermos, não. Nós temos que ter insistência para nós irmos buscar, conhecer, entender. E nós só vamos compreender mesmo quando nós passarmos pelas situações que todos nós vamos passar. Nenhum de nós vai ficar aqui neste mundo físico. Nós vamos, claro, se nós não tivermos conhecimento, nós vamos até poder ficar por aqui, em espírito, sem compreendermos a nossa situação. Por isso que nós temos que ir buscar o conhecimento. Deixar de sermos mortos fisicamente. E voltarmos ao mundo espiritual não sendo mortos. Saber que a hora que nós voltarmos para o mundo espiritual, nós tiver consciência que eu morri. Muito importante
esse item 7 e 8 do nosso Evangelho, passado pelo nosso irmão Lucas. E foi um dos amigos de Jesus que colocou muitas mensagens importantes para nós, porque ele presenciou a caminhada de Jesus, como Marcos, Mateus, João e nós. Vamos deixar alguma coisa aqui para escreverem a nossa caminhada? Ou nós vamos ser invisíveis? Se nós pudermos contribuir para o ensinamento espiritual, para aqueles que convivem conosco no nosso lar, já vai ser um grande passo. Mas nós não temos que impor nada para ninguém. Nós temos que ser discretos, sutis, para assim nós compreendermos uns aos outros e nos perguntar assim: por que será que nós estamos juntos? Tudo isso são perguntas que nós podemos fazer diariamente para nós nos entender, para depois auxiliar aqueles que caminham conosco. Capítulo 23 do nosso Evangelho, itens 7 e 8, passado por Lucas para nós. Deixo aqui o convite, à noite de hoje, para nós irmos lá, ler, compreender e praticar. Que quando chegar aquele momento, se nós tivermos que passar, como esse neto passou, de estarmos ali num leito de alguém em coma, ou lá no nosso lar alguém passa para aquele mal súbito, nós sabermos como agir e não ficarmos apavorados. Sabermos naquele momento fazermos uma prece para aquela criatura ali ir tranquilo, sereno, de volta à verdadeira vida. E nós ficarmos também tranquilos. Foi essa a mensagem da noite de hoje. Agradeço os olhares carinhosos de todos vocês. Desejo a todos um ótimo retorno a seus lares, com muita paz, e sintam-se todos abraçados fraternalmente. Boa noite a todos.